Mostra agora o mausoléu, cheio de mistérios, onde o coração fica guardado. Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier, De Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. No Brasil, Dom Pedro I. Em Portugal, Dom Pedro IV. Morreu em 24 de setembro de 1834, aos 35 anos. No leito de morte, fez um pedido. Ele pediu à dona Amélia, né, a viúva, que o seu coração fosse depositado na cidade do Porto. Dom Pedro passou os 2 anos no Porto, na guerra que ele travou contra o irmão Dom Miguel. Ele diz isso nas palavras que são atribuídas a ele, um grande sentimento de gratidão pela cidade do Porto. Dom Pedro morreu no Palácio de Queluz, nos arredores de Lisboa, vítima de uma tuberculose. O coração foi então levado para a cidade do Porto de navio, aos cuidados de um nobre que tinha a confiança da família real. O local escolhido foi a Irmandade da Lapa, a igreja fundada no século XVIII. Isso já foi uma decisão que não pertenceu a ele. Pertenceu sim a Dona Maria II, a sua filha, que era a rainha de Portugal, na altura, jovem, muito jovem. A relíquia foi guardada num mausoléu, na capela principal da igreja. A gente só consegue chegar até essa parte, na primeira placa aqui do monumento. A partir daqui, são necessárias 5 chaves até encontrar o órgão do imperador do Brasil. E só o prefeito da cidade do Porto tem todas elas. A primeira etapa de segurança é uma porta que pesa 5 toneladas, trancada por 2 chaves. Para retirá-la, é preciso a força e a habilidade de 5 homens. Depois vem uma grade de ferro. Para abri-la, é necessária mais uma chave. A 4ª chave abre uma caixa de madeira. E, finalmente, a 5ª e última chave protege uma urna de mogno. Quase nunca essas portas são abertas. A última vez foi há poucas semanas, para uma perícia. É que em fevereiro, o governo brasileiro fez um pedido para as comemorações do bicentenário da independência, em Brasília. O órgão, preservado em líquido dentro de um vaso de vidro, é muito frágil e precisava ser avaliado. Peritos do Instituto de Medicina Legal de Portugal autorizaram a viagem pelo ponto de vista técnico. A notícia foi anunciada pelo prefeito do Porto. Que autorizo que o coração de Dom Pedro IV de Portugal e primeiro imperador do Brasil seja transladado para o Brasil em datas a acertar entre o meu gabinete e o Palácio Itamaraty. Serei eu mesmo a garantir e a acompanhar o transporte deste importante tesouro da cidade. Esta transladação ficará a cargo da Força Aérea Brasileira. Ainda não foram divulgados detalhes, como a data e o local da exposição da relíquia nos festejos do 7 de setembro. Procuramos o Ministério das Relações Exteriores em Brasília, mas não recebemos resposta. Não é a primeira vez que restos mortais de Dom Pedro são apresentados nas comemorações da independência. Em 1972, durante a ditadura militar, parte da ossada do ex-imperador foi exposta em várias cidades brasileiras até ser depositada numa cripta no Monumento à Independência, em São Paulo, em cerimônia solene. Desta vez, as regras para que a urna centenária cruze o oceano em segurança serão definidas pelos guardiões da Irmandade da Lapa. Serão adotadas todas as medidas de segurança convenientes para o transporte de uma relíquia destas. Está curiosa de ver esse coração saindo daqui? Estou ansiosa que regresse. Ficamos com o coração nas mãos enquanto ele está no Brasil. A notícia também é vista com apreensão por esta biógrafa de Dom Pedro. É um desrespeito ao desejo de uma pessoa, o último desejo de um morto. Não era para o coração dele sair fazendo turismo mundo afora. Aquele coração pertence ao Porto. Antes da viagem ao Brasil, os portugueses terão a oportunidade de ver o coração, que também ficará exposto por alguns dias no Porto. Não sei o significado que o povo brasileiro vai achar no coração de Dom Pedro, mas que é uma relíquia importantíssima, é. E
muitos anos depois que Dom Pedro I deixou seu coração em Portugal, quando a monarquia já não existia mais aqui no Brasil e a jovem república nem tinha completado uma década, nasceu, no Rio de Janeiro, uma instituição que viria a ser a casa de escritores e personalidades ilustres, nomes consagrados que passariam a ser chamados de imortais. E o endereço mais nobre da nossa literatura está completando 125 anos. A repórter Ana Carolina Raimundi foi conhecer as histórias e as curiosidades da Academia Brasileira de Letras. A Casa da Literatura Brasileira tem uma bandeira própria e um lema: Ad Immortalitatem, rumo à imortalidade, porque o tempo pode passar, mas páginas já escritas têm vida própria, infinitos caminhos e não morrem nunca. E preservar a nossa língua e as nossas histórias é justamente um dos objetivos da ABL, a Academia Brasileira de Letras. Uma tentativa de estabelecer no Brasil uma proposta de memória, porque talvez um dos grandes crimes, não do Brasil apenas, mas do mundo, é essa perda da memória cultural. Nós não fazemos política, mas nós defendemos valores. E esses valores são liberdade de expressão, liberdade de pensamento. Quando foi fundada, em 1897, inspirada na Academia Francesa, a ABL ainda não tinha sede. Os escritores se reuniam cada hora num lugar. O primeiro presidente foi Machado de Assis. Só em 1923 que a academia passa a funcionar nesse prédio, o Petit Trianon, uma réplica do Palácio de Caça de Maria Antonieta, em Versalhes, na França. Desde o início, são 40 membros. A cada nova vaga aberta, os acadêmicos entram nessa sala, depositam os votos na urna e, depois da contagem, os votos são queimados. Depois do nome anunciado, começam os preparativos para a cerimônia de posse, um grande evento. E aqui uma curiosidade: quando Guimarães Rosa foi eleito para a academia em 1963, ele adiou a posse por 3 anos, porque achava que iria morrer de tanta emoção. Quando ele finalmente decidiu participar da cerimônia, morreu 3 dias depois por causa de um infarto fulminante. No Salão Nobre, as cadeiras são numeradas e cada uma tem o nome de um patrono, uma homenagem a outros escritores. Convidados só podem sentar nas cadeiras menores. E por que os membros da academia são chamados de imortais? Essa pergunta foi feita uma vez para Olavo Bilac. E lá no início, quando tudo começou, os escritores não tinham dinheiro, a academia não tinha sede, então o poeta respondeu: somos imortais porque não temos onde cair mortos. Para a posse, o traje é o fardão. Seu Diógenes é alfaiate, tem 80 anos e já vestiu muitos imortais. Fica todo mundo curioso, né? Aquilo é ouro mesmo, bordado? Tem que pegar com muito jeito, porque é uma coisa muito melindrosa. Pega o peso aqui pra você ver. Pega aqui, né? O peso. É pesado? Pesado, né? O que é isso? É o fio de ouro. Fio de ouro? Depois ele é todo cortado em pedacinhos para ir bordando em cima do fardão. Brasileiros ilustres de outras áreas que ajudaram a escrever a história do país também se tornaram imortais, como Santos Dumont, o cirurgião Ivo Pitangui e o jornalista Roberto Marinho. A ideia é que essa casa seja plural em conhecimento. Outra tradição da ABL é o chá das quintas-feiras. E um convite para participar é irrecusável. Ai, que honra, meu Deus. Meu Deus. Não tem ninguém que senta na cabeceira? Não. Por quê? Explica aí. Porque é quem morre primeiro. Vai para as cabeceiras. O cara senta ali e vai morrer. Como nós queremos ser imortais, ninguém senta ali. E a mesa vai ficando cheia. Em primeiro lugar, eu tenho que explicar que quem faz 125 anos sou eu, Essa é a primeira explicação. Para ninguém confundir, né? E tem algum de vocês que seja assim, aquele que sempre vem e traz um caos assim para contar? Uma coisa engraçada?
Gosta de contar a Quando história? nós não temos, nós inventamos. Não é? Que afinal todos são criadores, são seres da imaginação. Exatamente. Não é? Falamos também sobre a representação feminina na academia. Eu acho que a presença das mulheres na academia dá com nitidez a todas as mulheres o sentimento de que elas também poderiam estar aqui. Atualmente, 5 mulheres estão entre os imortais. Nélida Pinhon, Ana Maria Machado, Rosisca Darcy, Cleonice Berardinelli e Fernanda Montenegro. 38 obras escritas por membros da ABL já viraram novelas, séries, minisséries e filmes, como O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, Tieta, de Jorge Amado, entre muitas outras. E como parte das homenagens pelos 125 anos da Academia, nesta segunda-feira será realizado nos Estúdios Globo o seminário Do Folhetim à Telenovela. O evento vai contar com a participação de artistas e integrantes da ABL. Eu sempre lembro o que dizia Darcy Ribeiro, muito inspiradamente, que a cultura ela é como um pássaro e tem 2 asas, erudita e popular. Quanto mais ampla a cultura num país, mais o país vai avançar. Eu acho que no Brasil, com todas as adversidades, dificuldades que nós temos vivido, uma instituição que complete um ano é quase um milagre. Que ela chegue aos 125 é um fenômeno que a sociedade brasileira também celebra junto com a academia.